ter dito fora do espiritismo, mas fora da caridade, ou seja, ele generalizou, ele abriu o leque para todas as possibilidades. Então, não vai ser numa igreja, lógico que as igrejas, os templos religiosos, são lugares bons para se fazer uma catarse, fazer uma reflexão e fazer aquilo que eles chamam de religar, ligar a Deus. Eu não entendo como é que eu posso ligar uma coisa que já está ligada a Deus. Já tem a ligação direta. Então veja, a viagem do sepulcro, né, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Não há como descompatibilizar. Vaguinho, se eu sair daqui levando inimigos, levando pendências, eu vou ter que voltar. Não é que vão me mandar para o penal, eu mesmo vou pedir. Lógico. Porque por isso que eles reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiveres a caminho, para que mais tarde o juiz é quando vem uma reencarnação positiva, ou seja, ao invés de você projetar e programar a sua reencarnação, você uma equipe vai programar vai fazer essa programação. E outra coisa, graças à misericórdia de Deus, que ainda tem quem faça isso. Pois é, porque podia ser pela sua própria conta. Se fosse por sua própria conta, às vezes o indivíduo está tão absorto, tão introjetivo, que termina não compreendendo a situação e não consegue projetar as suas próximas encarnações. E caindo nos mesmos erros, exatamente. Por isso que a gente muitas vezes se compadece da forma como muitas pessoas vivem, nascem. A gente não podia ser melhor do que isso. Deus não errou e jamais iria errar. Então essas pessoas, esses espíritos estão tendo uma oportunidade. Eu sei que é duro, muitas vezes a gente se compadece, sofre, como eu disse, mas a gente era o melhor que poderia ser feito. Entendeu? Exatamente. Então veja, a viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos a uma lição grande e nova, a que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Veja que aqui reforça. Nossos atos tecem as asas de libertação ou algema do cativeiro para a nossa vitória, a nossa derrota. Isso é fantástico. Quer dizer, eu vou traçar o meu próprio destino, se é que a gente pode falar em destino, de acordo com o que eu tenho para compor a minha vida. É o que eu digo sempre, Paguinho, é uma cortina que se abre, e eu estou com toda a minha história para apresentar, e eu vou convidar todos aqueles que farão parte dessa minha apresentação, que é a história que eu vou viver temporariamente. Sim. E aí eu vou contracenar com todos. E essas cenas, elas terão uma representação muito grande. Mas no final a cortina se fecha e eu vou levar minha história comigo. No caso, com a desencarnação. E cada fato daquele ficará registrado dentro de mim. E quem sabe eu não terei que voltar para reapresentar aquilo, corrigir rotas, né? Evitar caminhos. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, por que comigo? Eu acho que a gente deveria dizer assim, graças a Deus é comigo. Porque se eu não tivesse a capacidade de resolver o problema, ele não colocaria em mim. Seria um Deus muito louco, muito injusto, colocar em mim uma coisa que eu não posso. Quer dizer, o fardo sempre está exatamente do tamanho que a gente pode carregar. Olha, ele aqui diz... E do peso. Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sobre as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Aí vem exatamente aquilo que a gente comentou lá no início, aquela fé, né? A confiança em si mesmo. Por quê? Nós temos uma superconsciência, que é ela que nós buscamos, é a que vai nos libertar. Essa superconsciência, nela não cabe nada material. Ela é de você para com você mesmo, só que é dentro de uma possibilidade e outra. Ou seja, é aquilo que Jesus disse, eu sou desse mundo, mas eu não estou mais nesse mundo. Mas para atingir esse nível, é preciso que você se desprenda de todas essas amarras que lhe segura aqui. E não é fácil. E não é fácil porque muitos de nós sequer têm esperança. As pessoas estão se entregando à própria sorte porque elas não conseguem nutrir nada que seja melhor se não for por uma manifestação
de uma vontade mais material do que espiritual. Quer dizer, na realidade as pessoas estão muito ansiosas por resolver as coisas ou por criar boas coisas, né? E sempre materiais, a gente sempre ligado a uma... Eu achei muito interessante um exemplo que você deu, Dejan, no nosso estudo, que foi aquela questão de, até para as coisas boas, a gente se antecipa e é precipitado demais e quer que as coisas aconteçam antes do tempo. Você até deu um exemplo das viagens, né? Diz que a pessoa vai viajar e tal, e vai para um determinado roteiro, o camarada estuda tanto o roteiro, olha tanto vídeo sobre o local, que quando a gente chega no local, não tem mais o que ver, porque já viu tudo, já antecipou tudo aquilo, então... Isso nós chamamos de ansiedade. Ansiedade, né? A ânsia é um desejo, porque existe dois tipos de ansiedade. Existe propriamente a ansiedade que é boa. A ansiedade é uma expectativa de futuro, ou seja, eu fiz uma coisa e estou esperando a resposta. Sim, com certeza. Isso nutre a minha capacidade de um pensamento contínuo. Inclusive é uma reação normal do seu por exemplo, nós nutrimos uma ansiedade com relação aos nossos filhos, né? Com certeza. Uma ansiedade positiva. Sim. Quando é que esse menino vai crescer? Graças a Deus esse menino está crescendo, amanhã ele vai se formar, e a gente tem. Agora existe o transtorno de ansiedade, é quando ela lhe consome. Você não dorme, não come, porque ela toma todo o seu espaço de pensar, né? de racionalidade, e você passa a ser refém dela. Isso gera um sintoma de estresse, e aí vem as outras doenças que se associam com a natureza própria. Então vejam o que é que ele diz aqui: se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, que nos descerra os santuários da vida, para que saibamos espiar e resolver, restaurar e ressarcir. Eu vou repetir isso aqui muito bacana. Olha, nós estamos aqui para espiar. Espiar, gente, o que seria espiar? É importante até esclarecer isso. Espiar é você sofrer as consequências do mal que você causou. Sim, isso é uma expiação. É porque, por exemplo, se eu não tenho grandeza para entender de outra forma, eu vou ter que entender dessa forma. Ou seja, se uma pessoa ela bate com a mão na parede e você faz o curativo, ela vai continuar batendo, vai chegar uma hora que ela vai estragar, vai danificar a mão. Por quê? Porque ao invés do curativo ter sido feito na mão, que deveria ser, mas a gente deveria fazer um curativo mental, porque a mente é quem está levando ela a bater na parede. Então a expiação é quando essa mente ela não pensa. A gente faz de uma forma e acha tão natural. E não tem consciência desse conceito. Exatamente, a palavra é essa, consciência do que fez. E por conseguinte, ele não muda. A ele é preciso, né, pagar as penas. Por exemplo, um mal que eu fiz. Não é aquela coisa, bateu, levou, que a gente tanto fala. Mas pode acontecer dessa forma? Pode, porque não há outra maneira para ele se corrigir a não ser dessa forma. Então estamos num mundo de expiação e prova. Isso foi expiação. E a prova? As provas são escolhas. Por exemplo, eu lhe fiz um grande mal, mas eu não sou uma pessoa do mal. Eu, por um ato, por um deslize, por uma consequência ou outra, eu lhe prejudiquei. Mas eu quero me redimir. Aí vem primeiro o arrependimento. A primeira coisa para a prova é o arrependimento. Depois a ação, que vai restaurar aquilo que eu fiz. Então eu quero pagar esse mal com amor. Sei. Entendeu? Então, por exemplo, uma mãe que abortou tanto no mundo passado, na experiência passada, ela foi uma mãe aborteira. Por quê? Ela era uma pessoa boa, mas ela era uma mulher que não tinha outra coisa a fazer, a não ser se livrar daquilo que ela não tinha como cuidar. Sei. Mas se chega à conclusão que ela é uma pessoa, ela vai para o mundo espiritual, recebe toda a orientação e ela consegue entender tudo isso, e ela tem uma natureza boa. Então ela pede para vir uma mãe que vai adotar filhos. Isso é uma prova. É uma prova, e uma prova de amor. Você pode ver que essas pessoas que as adotam... provas também podem vir em forma de defeitos físicos, Não. Ou então isso já é expiação. Não, aí já é porque as pessoas confundem já são muito penalidades essa coisa. mais duras. Tá entendendo? Porque geralmente as provas são escolhas. Sim, são escolhas, são mais racionais. Entendeu? E elas são mais subsequentes. Mas você pode escolher uma coisa dessa, um defeito desse? Pode, mas aí são espíritos de uma evolução muito grande. São espíritos missionários.
eles podem pedir como missão, dizer assim, eu nunca passei por uma... Você pode passar na rua e encontrar um homem caído, passando por todas as dificuldades, e ali ser um espírito. Um espírito muito que ele disse, dobre, não, né? eu quero passar por essa experiência. Quer dizer, até tem, né? Tem, e a gente não sabe em que nível isso se coloca, mas que existe. Uma prova também seria você querer vir numa situação financeira péssima quando você anteriormente foi muito rico e se estragou na riqueza, mas você não era um cara tão ruim, nem nada, mas você quer vir numa situação social lá abaixo para poder... É por aí? Você veja o seguinte, vamos pegar o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo, ele tinha um propósito bom. Ele era uma pessoa... Só que ele estava trabalhando para o lado errado. Sei. Ou seja, ele estava perseguindo e apoiando o que ele considerava como sendo verdadeiro para ele. Sim, certeza. E quando Jesus vai estar com ele, veja que Jesus pergunta, por que tu me persegue? Ou seja, em que fundamento? Baseado em quê? Ele não tinha como responder. Aí o que foi que ele disse? O que queres que eu faça? Ou seja, o que foi que Jesus fez? Paulo, ao invés de ir pelo caminho da esquerda, vai para o caminho da direita. Porque Jesus sabia do potencial dele. Sei. Entendeu? Quer dizer, se Paulo fosse uma pessoa que não tivesse os valores, princípio, que ele tinha, uma base, a força interior que ele tinha, Jesus usou tudo que Paulo tinha de bom. Só que Paulo estava usando isso com um propósito equivocado. Então, o que a gente precisa entender é isso. Isso é uma prova. Isso é uma prova. Entendeu? E Paulo sofreu, todo mundo sabe a história de Paulo. Sofreu um bocado. Sofreu, foi perseguido, foi maltratado, foi apedrejado, foi tudo. Mas ele tinha um propósito. Isso é uma prova. Uma prova que se mistura até com uma missão. Posteriormente podemos assim considerar. Mas naquele instante era uma prova. Porque ele estava equivocado. Os missionários, eles não trazem aquilo. Eles já vêm predeterminados, porque são espíritos de uma grande envergadura. Sim, com certeza. Espiritual, sabe? Aí ele, para concluir esse texto aqui, na retaguarda aniquilávamos o tempo, injetando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós. Olha que coisa interessante para mim. Nós injetávamos nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós. Quer dizer, aquela faça aos outros, exatamente. Faça tudo aquilo que você... Então, quando não estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho, vasta sementeira de ódio e perseguição. Quer dizer, todo o mal que eu fizer, aí vem exatamente o sentido da obra, ação e reação. Eu não sei, muitas vezes, quando virá a resposta, mas que ela virá. Entendeu? Por isso que a gente, muitas vezes, eles acendem a lâmpada antes para não ser eles surpreendidos depois. Controla as tuas ações, procura te precaver do que tu estás fazendo, para que mais tarde tu não venha pagar uma conta pesada, se achando vítima. Mas veja que Deus não errou e não vai errar, principalmente porque a sua lei é uma lei de merecimento. Cada um tem aquilo que verdadeiramente merece. Com certeza. Entendeu? Com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento que nos sitiam a existência quais inexoráveis fantasmas. Ele diz o seguinte, que toda essa desarmonia, todo esse sofrimento nos deixa numa condição em que passamos a ser vítima de nós mesmos. Nós criamos as nossas próprias fantasias. Então são aquelas pessoas que começam a ter o sentido da perseguição. Sim. São pessoas que se acham injustiçadas, perseguidas por esse ou por aquele. São aquelas pessoas que dizem que todo mundo está contra ela, todos tem estão muitos contra assim, ela. né? E vem exatamente a configuração do vitimismo, né? O coitadinho, né? O coitadinho que não merecia o que ele está passando, que isso não é vida. Aquilo que você falou na sua fala de hoje de manhã, a reclamação constante. Exato. Entendeu? E aí você se entrega a isso e deixa de produzir. Né? Você fecha as portas que poderiam estar abertas para você produzir uma coisa melhor ou mais verdadeira para você. Buscar uma outra proposta, através exatamente de uma leitura saudável, Sim. de uma conversa boa, a prática de uma atividade que lhe traga uma certa harmonia, tranquilidade,
modificando esse discurso, com certeza você modifica a sua forma de ser. Mas muda completamente, Muda porque- viu? Isso é uma porque- coisa impressionante. Olha, a mente humana, ela não deleta nada. Tudo que você colocar na sua consciência, ou captar pela consciência, vai para as suas áreas mais internas, que são Dos gânglios basais, né? subconsciente e o inconsciente. Mas aquilo ali está como sendo verdade, mesmo que não seja. Sim. Mas ele não- a mente ela não sabe, ela não trabalha com não, tudo dela é sim. E aquilo está ali. Todas as vezes que você cai nas suas fraquezas mentais, ou seja, que você abusa pelo excesso de pensamentos negativos, aquilo começa a irromper. Virar uma verdade. E aquilo Por vem isso à que tona, acontece, vem né, à tona. Dejan? Por isso que as grandes dificuldades do tratamento das distonias mentais, que foi visto por Freud, é que todos os problemas do presente estavam associados aos fantasmas do passado. Entendeu? Com certeza. Isso com certeza tem sido motivo de muito sofrimento por parte de todos nós. É o que eu estava comentando, o complexo de culpa que todos nós carregamos. Porque nós temos isso dentro da nossa própria natureza interior. Nós somos culpados porque nós estamos voltando. Toda pessoa que volta a algum lugar, volta para resgatar alguma coisa. Lógico. Ou para continuar uma grande obra, ou para consertar um grande prejuízo que ele causou. Então ele está ali, mas ele não quer entender. Ele não quer entender porque aquilo é uma coisa tão forte e ao mesmo tempo reclama dele uma atitude, um comportamento, um esforço, um empenho, e ele com certeza vive a preguiça mental que todos nós vivemos. Tá entendendo? Vamos lá, né? Concluímos a noite de hoje. Eu acho Tem que mais alguma coisa eu acho pra que gente hoje a gente pode terminar por aqui. concluir, né? Eu acredito que deu pra gente passar alguma coisa, né, Wagner, Sim, com relação certeza. Eu a acho esse que nosso foi tempo. fantástico. É um bate-papo que a gente conseguiu realmente discutir várias coisas desse capítulo 2, que é a instrução dos espíritos, né, dos instrutores, né, da Mansão da Paz. E o interessante é que todo esse papo leva sempre da cria, né? Sempre da cria. A gente sempre termina comentando muita coisa a mais e tal, vários aspectos do dia a dia, as coisas que acontecem com as pessoas normalmente no dia a dia, né, Dejan? Eu acho que o bom da proposta da Hora do Chico é exatamente a gente discutir, filosofar sobre vida, né? E falar sobre vida real, não vida, sei lá, fantasiosa, vida que está, sei lá, aparecendo na surreal, televisão, né? Surreal. Não é assim, a gente está falando de vida real, né? Inclusive, Wagner, tem uma coisa interessante. Eu tenho recebido muitas informações pelo WhatsApp, pelo Facebook Messenger. E as pessoas pedem muito para eu falar, fazem perguntas. Eu até peço desculpa àqueles que eu não... Porque eu tenho dificuldade muito grande de responder essas perguntas pelos meios de comunicação. Sim. Porque muitas vezes são perguntas que precisam ser mostradas de forma mais longa. E, consequentemente, isso denota de um tempo. Eu peço até perdão a essas pessoas, porque realmente não dá para responder. Sim. Mas umas duas pessoas me pediram essa semana para ver se eu falava dentro desse tema sobre sonhos. Ah, sim, entendeu? Muito bom. Aí eu vou ver se na próxima semana... Não, próxima semana vamos trabalhar a gente isso, falar né? sobre sonho, porque há uma incompreensão, uma complexidade muito grande sobre o que vem a ser sonho. Muita coisa a gente pode esclarecer também dentro desse... Eu vou ver se eu faço uma infiltração desse pensamento, vou agregar esse pensamento ao nosso estudo, para na próxima semana a gente falar sobre sonhos. Isso é fantástico, porque a gente termina colocando o pessoal para participar e as pessoas ainda estão meio acanhadas para fazer perguntas pela internet, é natural. né? Porque vocês, vou relembrar, a gente fala no começo, mas muita gente entra depois e não pegou a comunicação da gente. Vocês podem fazer perguntas, porque eu estou aqui acompanhando direto. Eu acho que vocês perceberam que eu estou o tempo todo me curvando e olhando no computador. É porque eu estou olhando para ver se tem alguma pergunta. Por exemplo, a Mônica Fonseca, ela disse assim: a vida é feita de ciclos evolutivos de acordo com o aprendizado de cada um. Fantástico, uma boa observação, viu, Mônica? Obrigado aí pela tua participação. Inclusive,
Mônica usou uma palavra muito importante, ciclos. Ciclos. Porque os ciclos, eles não têm data, não têm época. O ciclo é uma passagem. Ele é atemporal e ela fala com muita propriedade. São ciclos mesmo. Na vida se dá são por ciclos. É porque, por exemplo, tem coisas que acontecem em determinado tempo, mas elas podem acontecer em tempo diferente, e por isso que eles chamam o ciclo da vida, porque a vida é ciclotômica, né? A própria natureza, ela é cíclica, né? Então, por isso que ela colocou muito bem essa questão do ciclo, né? Muito bem, Mônica. Muito interessante. Ótimo. Então, quer dizer, vocês podem fazer os seus questionamentos pela internet, e a gente vai ler aqui os questionamentos, vai dizer quem foi que fez a pergunta, vai tentar responder, como a gente já falou, dentro das nossas possibilidades de resposta, né, Dejan? Que a gente não sabe de tudo, o Espiritismo é extremamente rico, a gente não consegue englobar todo esse conhecimento, e sempre que possível tentar responder, discutir, conversar sobre o assunto. Exato. E aproveitando o término que você já colocou, avisando que na próxima sexta-feira, por ser feriado, nós não vamos ter nossa aula lá no Chico. E, consequentemente, ficará para a outra sexta-feira. Então, sexta-feira de julho, né? Sexta-feira agora é dia 28. É, né? 28. Pronto. E aí, avisando que amanhã estaremos lá com o nosso hospital, o Chico Xavier, aberto para atendimento a todos. E na quarta-feira também nós não teremos atividade por conta do Jogo do Brasil. Do Jogo do Brasil, com certeza. Então, gente, veja, só para lembrar que o nosso programa na rádio, ele acontece às 20 horas na terça-feira. Então, toda essa gravação aqui que a gente está fazendo e transmitindo ao vivo para vocês na internet, ela vai ser editada, né? A parte do áudio dela vai ser editada. Nós vamos colocar as sugestões de leituras, né? Da Hora do Chico, vamos colocar algumas coisas que são bem interessantes dentro do programa, e também algumas músicas e mais a nossa gravação. E quando o Dejan diz amanhã nós temos o nosso hospital espiritual, é amanhã segunda-feira, toda segunda-feira. Então vamos passar logo a agenda do Chico para vocês, né? Todas as atividades que nós temos lá no grupo de estudos espíritas Chico Xavier. Na segunda-feira nós temos o atendimento, né, que é do hospital espiritual, com os passes magnéticos, o abraço fraterno, a partir das 17h30 ou 18 horas. Bom, muita gente não consegue chegar mais cedo, mas bom, a partir das 17h30 a gente já está lá desde cedo, né, Dejan? O pessoal sempre está lá acolhendo o pessoal, desde de tardezinho, do começo da tarde até sair. Então o tratamento ele vai até quando terminar a última pessoa sair, que terminar o último tratamento, é que a gente conclui e sai de lá do grupo de estudos espíritas Chico Xavier. Então, portanto, das 18 até quando sai a última pessoa. Na terça-feira nós temos o nosso estudo do Obreiros da Vida Eterna com o nosso Sérgio Murilo. Na quarta-feira nós não vamos ter nessa semana nenhuma atividade por conta do Jogo do Brasil, porque geralmente o atendimento da quarta-feira, o atendimento durante o dia, tá certo, pessoal? Não vai haver por conta desse jogo. O jogo é exatamente na hora do atendimento, que é na parte da tarde. Dejan começa a atender de manhã, mas como é de manhã e de tarde, geralmente é um complemento. Amanhã, na realidade, surgiu para Dejan ter alguns agendamentos, né? Mas o tratamento mesmo, a palestra, é só pela tarde, então é bem na hora do Jogo do Brasil. E não vai haver, mas nós teremos sim o nosso atendimento fraterno de apoio ao dependente químico à noite, às 7h30 da noite. Nós vamos fazer o nosso acolhimento fraterno. Às 8 horas teremos a nossa palestra, que será transmitida ao vivo, mas quem quiser pode dar um pulo lá no grupo de estudos espíritas Chico Xavier. Aliás, é até bom que vá, porque vai chegar lá, a gente vai poder interagir, né? Conversar sobre o assunto que vai ser abordado. E às 9 horas nós temos os passos magnéticos, tá? Tudo na quarta-feira. Na quinta-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos com o nosso Renato Cabral, nosso fantástico, grande amigo, gente muito boa. Renato Cabral, muito uma pessoa extremamente conhecedora da doutrina espírita, que vai passar todo o conhecimento do Livro dos Espíritos. Ele provavelmente ainda deve estar no capítulo da reencarnação, porque isso aí é bem longo, né? É bem longo no Livro dos Espíritos, o capítulo da reencarnação.
com o Renato Cabral às 8 horas da noite, das 8 até as 9. Na sexta-feira nós teríamos o estudo do livro Ação e Reação, não vamos ter por conta do que Dejan já falou, né? É feriado de São Pedro, que aqui em Caruaru se troca o Corpus Christi o feriado Corpus Christi pelo dia de São Pedro, tá certo? Pelo dia de São Pedro, ok? E no sábado nós teremos a meditação com Germânio às 8h30, lá no Chico, então no Parque Ecológico Severino Montenegro. Eu acho que está sendo no Chico porque está tendo chuva, essa coisa toda, então é no Chico Xavier, tá certo? Lá no grupo de estudos espíritas Chico Xavier. À tarde nós temos a evangelização infantil às 14 horas, às 15 horas, desculpa. Às 16 horas nós temos o nosso violão fraterno, e às 20 horas nós temos palestra no sábado, tá certo? A palestra com temas variados, com palestrantes variados também, e aí vocês podem acompanhar na nossa agenda. Se vocês quiserem a agenda para que vocês acompanhem direitinho em casa e tal, é só me pedir pelo Face, né? Você pede ou a Dejan ou a mim, tanto faz, a Dejan me passa, ou então eu passo para vocês inbox, né? E vocês vão ficar sabendo de toda a programação nossa, de palestras, de atividades, tudo que vocês quiserem, ok? Então é isso que a gente tinha para falar para vocês. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de todo mundo, e que todos sejam felizes nessa semana, né? Todos acordem sem reclamar muito, né, Dejan? E nessa segunda-feira, a partir da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, toda semana, na realidade toda vida, que nós sejamos sempre otimistas com a vida, e que nós tenhamos uma mente proativa, né? Que a gente vá fazer acontecer. O mundo e a felicidade só são bons, a felicidade só acontece e o mundo só é bom quando a gente acredita nessa felicidade e acredita no mundo como um lugar bom e perfeito. Dejan. Para concluir, me lembrei agora de Maria Dolores, quando ela diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, com todo o teu amor, e todas as vezes que eu te peço o que não devo, não me atenda, Senhor. Essa é fantástica. Bom, pessoal, um beijo no coração de vocês, até a próxima, A Hora do Chico.